Eu estou aqui com o Daniel Thomas, ele que é coordenador geral da Rádio Alma. Daniel, conta um pouco pra gente da sua formação, fala um pouquinho pra gente o começo da sua idade, como que foi a sua trajetória até hoje, assim, no jornalismo e a sua chegada no jornalismo cultural. Eu tenho 28 anos, eu me formei em jornalismo em dezembro de 2006 e, na verdade, minha chegada no jornalismo cultural foi a minha partida. Na verdade, eu sempre estive envolvido, né? Porque eu toco em bandas desde os meus 16 anos de idade, né? Dentro de Londrina, faço shows. Então, eu já estava fazendo jornalismo, então eu já... Desde a minha faculdade eu estudava pensando como artista, né, de que forma eu utilizaria o jornalismo para me ajudar na minha carreira de artista, né, de músico. E aí eu participei de vários festivais, eu trabalhei no Festival do Sul, trabalhei no Redfield Stomp, trabalhei no Grito Rock, e fiz vários shows independentes também, então eu sempre trabalhei com a parte de assessoria de imprensa também, né? Eu fazia a assessoria para os eventos, para as bandas, e já é uma forma de estar trabalhando jornalismo dentro da cultura, né? Bem, uma das áreas que eu mais gostei do jornalismo, né, quando eu estava estudando, foi o jornalismo cultural. Né, eu fiz vários trabalhos, né, em cima de livros, e daí eu acabei fazendo o meu TCC. Eu fiz uma análise da cobertura que o JL e a Folha de Londrina faziam sobre o rock londrinense. Então eu analisei vários meses, tudo que rolou na cidade, tudo que foi contemplado pelos jornais e tudo que foi, né, deixado de lado. E aí eu cheguei a duas conclusões. Uma, que faltava assessoria de imprensa para os artistas, né, para a maioria dos artistas, principalmente os que ficaram de fora. E outra, que faltava um veículo de comunicação especializado em cultura. Enfim, daí eu percebi que eu tinha que seguir nessa direção, né, tanto da assessoria de imprensa quanto do jornalismo cultural e também da rádio, né. Eu acabei sendo convidado por uma das bancas do meu TCC, né, que eu cheguei a discutir com ele lá na apresentação. Ele dizia que não tinha uma cena, eu dizia que tinha uma cena, então ele falou: já que você diz que tem uma cena, então faz uma coluna no meu programa sobre a cena. Daí eu fiz. Então foi quando eu entrei no Trem das 11, o Gerson Gogel que me convidou, e eu comecei a desenvolver o jornalismo cultural dentro do Trem das 11. Como é falar de cada área específica da cultura? A dança, o teatro, a música? Na verdade, assim, a gente tem 28 programas, né? Então, cada programa vai falar sobre um segmento diferente, né? Isso foi uma das coisas que a gente trouxe lá do Trem das 11, assim, que é essa pluralidade, né? Falar sobre todas as linhas, né, culturais e tal, artísticas também. Então a gente tem programas que são especializados em literatura, temos programas de teatro, temos programas de música, aí os de música também tem de samba, tem de rock, tem um que é para bandas mais novas, tem um que é para bandas locais, tem um que é para eletro rock, tem um que é só de mulher. E inclusive esse banner que está voando aqui tem todos os programas que estão hoje na rádio, né? Aqui na rádio, você tem a preocupação de adequar a linguagem ao público de vocês? Bem, cada programa da rádio tem um público diferente, né? A gente tem programas, por exemplo, que são infantis, né? Que é o Tem Criança no Ar, por exemplo. Ele é voltado para a criança e para os pais das crianças, né? Então ele vai ter uma linguagem, né, específica daquele tipo de abordagem. E aí nós temos os programas de música, os programas de teatro, os programas de literatura, de poesia, né,
paisagem sonora, que cada um tem seu próprio estilo, né? Então você tem algumas características que são daquele nicho cultural, né? Então muitas vezes muitas vezes o apresentador usa alguns termos assim que sejam conhecidos mais por quem é do ramo, né? Por exemplo, o programa de reggae que a gente tem, que chama Big Up, né? Então, quando ele fala Big Up, né, é uma forma de você estimular a positividade, assim, que é uma coisa que é bem comum do pessoal desse público, né? Então, às vezes, quem não frequenta shows de reggae, quem não conhece os artistas não vai enxergar da mesma forma. Mas quando a gente trabalha com o nosso núcleo de jornalismo cultural, a gente procura fazer sempre, né, com uma linguagem, né, correta do jornalismo, simplificar tudo, né, explicar o que a gente está dizendo para falar para todo mundo, né, não falar só com um determinado público específico. Então a gente está falando de um show de heavy metal, mas a gente está falando para todo mundo, a gente não está falando só para quem curte metal. A gente procura sempre chegar até todo mundo, a gente tenta não limitar a nossa mensagem apenas a quem já entende daquele assunto, né? A gente procura sempre conversar com todo mundo, com todas as pessoas, com as pessoas normais. Como você vê o jornalismo cultural na região? Olha, eu acompanho a Folha 2, o Nelson Sato, né, e todo o time deles. Também tem o Jornal de Londrina, né, o Canal de Cultura, Ranulfo, o Fábio Nicolini. E eu acho que temos também outros sites, né, na cidade, tem aquele jornal Blitz, que tem sido muito comentado. Nós temos uma revista que é de Maringá, né, que é a Circular Pocket, que inclusive as meninas têm uma coluna dentro elas têm um programa dentro da rádio, uma rádio web. Temos vários veículos que são especializados em cultura e são bons, né? Eu acho que cada um está fazendo o seu trabalho, cada um está fazendo o seu recorte, né, do que acha importante, e eu acho que é extremamente importante, principalmente no caso dos veículos especializados. Eu acho que é muito importante mostrar o que está sendo produzido pelos artistas, né, mostrar a cultura local. E eu acho que isso está sendo feito. Eu acho que a gente precisava de mais veículos, né? Talvez pudesse ter mais revistas, mais jornais, né? Porque assim, é uma rede, né? Então sempre o pessoal da Folha, do JL, eles também acabam divulgando, né, os nossos releases, quando a gente vai lançar programas novos, né? Ou também quando você vai fazer, se você for fazer assessoria de imprensa para outros eventos, para um festival, seja para o Palco Alma Londrina que a gente faz, por exemplo, mas pode ser para o Demosul, ou para o Red Foot Stomp, ou para o Grito Rock, eles sempre tiveram a preocupação de mostrar para as pessoas o que é que está rolando, né, e conversar com as bandas. Eles sempre tiveram essa preocupação em incentivar, em ajudar, porque é muito importante isso, né? Isso foi uma das coisas que eu estudei, inclusive, no meu TCC, que quando o jornal fala que aquilo lá existe, ele indica aquilo para o público leitor, né, ou para o ouvinte, né, se fosse um programa de rádio, ele usa o veículo, né, o público usa o veículo como um filtro, assim, do que é que ele pode confiar, do que é que ele pode gostar, do que ele pode ir atrás, né? Então eu acho que o jornalismo cultural, embora seja pouco, né, podia ter mais veículos, eu acredito, né? Eu acho que é sempre saudável. Se tiver outra web rádio na cidade e tal, não é bom para nós.
porque também ajuda a dar importância para todos esses artistas que estão fazendo o seu trabalho, estão lançando disco, estão gravando, né, ou estão escrevendo livros, ou estão produzindo peças de teatro, escrevendo projetos, muitas vezes indo para outros países, para outras cidades, né, o pessoal de Londrina. Isso é bem comum, assim, Londrina é uma cidade que tem muita cultura, tem muita arte, muita mesmo, assim, tem mais do que você imagina. E os veículos têm esse objetivo, né, os veículos de cultura, né, de mostrar tudo que tem, mas não cabe tudo, né, é comum, não cabe tudo. Então, até por isso que geralmente quem se agiliza, quem tem uma produção, né, que tem uma assessoria de imprensa dentro da sua própria produção, acaba conseguindo sair na frente, né, porque daí você trabalha em conjunto com o jornalista da redação. Né. Como que é a valorização desse profissional no mercado? Eu acho que o jornalista é sempre o jornalista, né? Então, ele é valorizado como qualquer jornalista, mas trabalhar com cultura é uma coisa que todo mundo que trabalha com cultura faz por amor mesmo, né? Você vai trabalhar com jornalismo cultural não porque dá dinheiro, você vai trabalhar porque você tem essa necessidade dentro da sua vida. Né? Eu vejo, acho que em todos os casos, né? Assim, pessoas que gostam de discos, de filmes, né? O pessoal que trabalha, pelo menos os jornalistas da rádio, né? Estão inseridos dentro do contexto cultural, cada um numa área diferente, cada um numa coisa diferente. Bom, então assim, você já falou um pouco que aqui em Londrina tem área, tem campo para esse lado da cultura, né? Existe campo. Qual que é o perfil desse profissional? O que você acha que esse profissional deve ter e não deve tirar, entendeu? É algo que deve ser dele mesmo. Eu acho que tem que ter essa ligação mesmo com a cultura, assim, no sentido de você se inserir dentro, né? Você tem que ir no show, conhecer os artistas. Muitas vezes a pessoa ou é um escritor, ou é um músico, ou é um ator, né? Geralmente o perfil do jornalista cultural, geralmente ele é também um artista. Assim. Aí assim, essas duas críticas, né? Você tem que como que é lidar com essa parte de fazer a crítica? O cuidado que o profissional deve ter, o cuidado que vocês têm, né, como profissionais da área, como que é isso? Então, na minha opinião, isso é o que tem de mais importante no jornalismo cultural, esse cuidado. Porque muitas vezes eu vejo, né, outros profissionais que pegam e criticam uma banda, né, falam, essa banda é ruim e tal. Eu já vi isso, por exemplo, quando eu trabalhei na assessoria de imprensa do Rio Sul. Eu vi um jornalista que veio da Rolling Stone. O cara ficou na sala de imprensa durante o show todo de uma banda. Eu vi porque eu tava lá também, eu vi o cara lá, o cara não assistiu o show. Aí ele pegou e escreveu uma linha falando mal da banda. Entendeu? Só pra dar uma de, nossa, eu sou crítico de música. Chega um belo de um jornalista picareta, que não foi lá assistir o show, não foi fazer a parte dele, e pega e fala mal da banda e denigra a imagem da banda, né, dentro da matéria que ele está fazendo no festival. Então isso pra mim é um absurdo. Você tem que tomar muito cuidado para não destruir, né, a carreira de ou pelo menos atrapalhar, né, a carreira de um artista. Assim. Acho que é muito importante essa responsabilidade do jornalista. Quando chega a 10, muito obrigada por ter disponibilizado, tá? E por ter acrescentado a nossa vida acadêmica, né? Um pouquinho sobre o jornalismo cultural.